Nessa aula, nós vamos falar dos tipos de famílias do Revit. Essa é uma aula muito importante, pois vai servir de base para todo o andamento de nosso treinamento. O Revit trabalha com vários tipos de famílias, as quais podem, em muitos casos, trabalhar de forma conjunta em uma única solução. Por exemplo, uma porta, ela é uma família carregável, do tipo e da categoria de portas, mas na sua composição, nós podemos ter uma subfamília que representa a folha da porta, 3D, e uma outra subfamília que vai representar a folha da porta, 2D. Neste caso, nós temos uma família da porta e essa subfamília da folha 2D é um item de detalhe. Então, vamos para a tela do computador, vamos começar a entender essa relação dos tipos de família. Muito bem. Podemos dividir, então, em famílias de sistema. São aquelas famílias que fazem parte do projeto. Por exemplo, parede, pisos, forros, telhados. Estas são famílias de sistemas. Existem outras, como conduíte, eletrocária, tubulação e duto. Estou relacionando aqui as principais. Carregáveis. Dividimos as carregáveis em famílias 3D, portas, janelas, mobiliários, equipamentos, vigas, pilares e todas aquelas famílias carregáveis em 3D que estamos habituados a usar com Revit. Itens de detalhe são famílias 2D, por exemplo, abertura de portas, símbolo de luminárias, ou aquelas famílias que usamos em detalhamentos de projeto para representação de algum complemento, como, por exemplo, em um corte, colocar um item de detalhe mostrando a instalação de uma câmera ou a instalação de um suporte à televisão. Então, isso são famílias do item de detalhe. Famílias de anotação, etiquetas, podem ser destacadas como famílias de anotação, ou tags, como conhecidas. Símbolos de tomada são famílias de anotação. Ainda, aqueles símbolos que mudam de tamanho de acordo com a escala, exemplo, a indicação de nível, a indicação do corte, esses são símbolos que são do grupo anotações. Perfil. A representação do corrimão, os elementos no corrimão, eles são formados por uma família de perfil. O montante da parede cortina é uma família de perfil. Frisos ou molduras de parede também fazem parte das famílias de perfil. Modelagem no local. São aquelas famílias especiais, em alguns casos como mobiliário sob medida ou um mobiliário especial, geometria de revestimento para a fachada. Por exemplo, quando precisamos criar uma máscara em uma fachada, muitas e muitas vezes vamos optar por uma modelagem local. Ou quando trabalha-se com um projeto de restauração, que é necessário a criação de famílias especiais para reconstruir uma geometria. Agora vamos para a tela do Revit. Então, aqui estamos com um projeto. Quando criamos uma parede, isso é uma família de sistema. Ao colocar uma porta, isso é uma família carregável. Essa família carregável pode ser identificada quando aparece a função de editar família. É uma forma rápida de identificar essa família carregável. Então, editar família. Agora nós estamos em uma família 3D, que, neste caso, ela é composta por itens de desenho local, onde esta representação de folha poderia ser uma geometria de item de detalhe. Então, neste cenário, nós temos a porta 3D composta com geometrias 2D. Mas, por exemplo, arquivo, novo, família. Eu vou criar uma família de itens de detalhe, só como exemplo. Então, item de detalhe métrico, que vai representar a maçaneta da porta.
Então, vou colocar simplesmente aqui alguns desenhos, algumas geometrias. Aqui eu estou desenhando em milímetros. Então, por exemplo, não há, nesse momento, ainda uma preocupação com parâmetros ou com a dimensão final. Então, eu vou colocar que vai ter aqui 35 milímetros. Salvar esse item com fechadura. Vou colocar, por enquanto, na pasta de treinamentos. Carregar no projeto da porta. Então, aqui está o item. Vamos posicioná-lo. Então, com isso, essa representação ela pode ser replicada em outras famílias e facilmente modificada. Essa é uma das vantagens de utilizarmos famílias que são representadas em 2D por itens de detalhe. Facilita a padronização e o repetir em outras famílias. Então, aqui está um exemplo bastante simples, mas de um item de detalhe. Vamos carregar isso ao projeto novamente. Antes, uma pequena palhinha do que vai acontecer nas nossas aulas, uma pequena demonstração. Eu vou lançar aqui para o deslocamento, colocar um plano de referência que vai representar o deslocamento da folha da porta. Então, aqui, eu vou colocar isso como largura. Está aqui disponível. E vou informar que essa maçaneta precisa ficar sempre a 25 milímetros da ponta de abertura. Isso tudo vai ser estudado no decorrer do treinamento. Carregamos no projeto 1 e agora o nosso desenho tem a representação da maçaneta. Mesmo que ocorra uma mudança de tamanho da porta, a maçaneta foi parametrizada. Então, nós ganhamos muito tempo nesse tipo de composição. Então, será fundamental essa compreensão. Famílias de sistema, famílias carregáveis e famílias de modelagem local. Nosso próximo assunto será os tipos de parâmetros. Depois disso, nós avançamos para construir as nossas primeiras famílias. Até a próxima aula. Bom exercício.